A calma da paisagem esconde o incessante ciclo das águas. Evaporação, condensação. A natureza é cíclica, dinâmica. O equilíbrio dinâmico está presente em nosso dia a dia, mas quase sempre nos passa desapercebido. O estudo desta matéria mudará o nosso olhar, que se tornará mais aguçado e mais investigativo. Nelson Santos. Olá, pessoal. Nós vamos hoje ao nosso tema de equilíbrio químico 1 em mais uma aula de química. Equilíbrio químico pertence ao dia a dia de todos nós, mas não pertence ao conhecimento comum de todos nós. O aparente bom senso nos engana com frequência. Por isso, nós fizemos uma enquete na rua, onde a gente vai tentar perceber o que as pessoas entendem sobre um tema de equilíbrio, que são a evaporação e a condensação. Ok? Vamos ver a enquete. Oi, amigo, você sabe me dizer se a água desse copo evapora? Ah, não sei, acho que sim. Acha que sim? Por que você acha que sim? Ah, toda a água evapora. Isso, você tá certo. Agora, já que ela evapora, por que o nível dela não diminui? Porque ela Densa? tá... também. Também? Não sei, sim. Ela sua. Sim. Ou seja, ela evapora ou não? Ela pode evaporar. Dependendo. Do que? Da temperatura? Dependendo do frio, da temperatura. É. Já que ela evapora, por que o nível aqui dentro do copo não diminui? Mistérios. Você sabe me dizer se a água desse copo evapora? Olhe bem para ele. Mas tem que abrir? Sem abrir, estando assim, fechado. Deixa eu pensar. Não. Não? Ela evapora, Sim? aí vai virar água de novo. Por quê? Porque ela condensa? É, porque tem ar ainda e ela vai evaporar e depois vai virar água de novo. Não sei se tá certo, mas eu acho que é isso. Fala aí, pessoal, vocês podem me dizer por que a água desse copo, se ela evapora? Eu acho que evapora, meu. Tipo, Você acha que evapora por quê? porque a água evapora geralmente e tal, tipo, bem legal. Ele me disse que a água desse copo evapora. Você concorda com ele? Não? Não nesse copo, porque tá trancado ou tá fechado. Se eu disser a você que ela evapora, só que ela não foge. Eu não vou acreditar. Não, ela evapora, só que não Por foge, quê? ela entra, vem até aqui, daí tipo ela condensa, daí tal. Vai pra baixo e volta. Como vocês viram, as pessoas não têm uma boa ideia de como funcionam os dois fenômenos, evaporação e condensação. Temos aqui dois copos inteiramente semelhantes aos que foram usados na enquete. A diferença é que um copo não tem tampa e o outro copo tem tampa. Repare, a evaporação ocorre identicamente nos dois. Nesse aqui a água evapora, nesse aqui a água evapora também. A água não sabe que tem uma tampa. Qual é a diferença deste, então? A diferença é que a tampa permite o fenômeno da condensação. A água evapora, moléculas de vapor d'água batem na tampa, obviamente por dentro, e retornam ao meio líquido, ocorrendo a condensação. A condensação, neste caso, não ocorre. Entenderam, então, como funcionam evaporação e condensação? Vamos agora analisar com mais detalhes o equilíbrio evaporação-condensação. Bem, pessoal, vamos então analisar um gráfico que vai permitir que a gente compreenda melhor o equilíbrio entre evaporação e condensação. Veja lá no gráfico. Você tem no eixo vertical velocidade, enquanto que no eixo horizontal você tem tempo. Repare só. Aqui eu tenho na linha vermelha velocidade de evaporação e na linha amarela eu tenho velocidade de condensação. Repare, por favor, a velocidade de evaporação ela permanece absolutamente constante. Não há motivo nenhum para que ela varie. Os fatores que fazem evaporar são basicamente temperatura, que permanece constante, e a superfície de contato, que também é a mesma. Consequentemente, a velocidade de evaporação é constante. A linha vermelha permanece o tempo todo. Agora, repare, na linha amarela, você tem a velocidade de condensação. Inicialmente,
não há condensação nenhuma, uma vez que inicialmente não temos o vapor d'água. À medida que as moléculas vão passando para a fase de vapor, a condensação é possível. Então, repare, a velocidade de condensação sai de zero e ela é absolutamente crescente, 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 até que se iguala à velocidade de evaporação. Nesse instante, o equilíbrio é alcançado e nós temos então a seguinte situação: velocidade de evaporação igual à velocidade de condensação e nenhuma delas é zero. Isto é a marca do que chamamos equilíbrio dinâmico. Vamos ver então o equilíbrio dinâmico em sistemas químicos. Quais são as características reais do equilíbrio dinâmico? Bem, a mais importante dela nós já vimos no gráfico anterior, é que as velocidades dos fenômenos opostos sejam iguais. A segunda e muito importante também é que o número de moléculas em cada etapa é sempre o mesmo, mas não são sempre as mesmas. Repare, a molécula de água que evapora não é obrigatoriamente a mesma molécula que condensa, mas o número de moléculas da fase líquida e da fase gás são sempre os mesmos. Isso será constante em todos os nossos equilíbrios químicos. Vamos ver uma reação entre gases bastante simples. Observe então, você teria um primeiro membro de reação com o CO, monóxido de carbono, e o NO2. Você teria um segundo membro de reação, o CO2, gás carbônico, como todos conhecem, e o NO. A primeira reação, daqui para cá, chamamos de reação de ida. E a segunda reação, daqui para cá, chamamos de reação de volta. Vamos combinar o seguinte: no início, só existem os dois primeiros gases, ou seja, só existem o CO e o NO2. O CO2 e o NO ainda não existem. Repare então que a velocidade da reação de ida é igual a um K de ida vezes a concentração de CO vezes a concentração de NO2. Isto é uma consequência da lei de Guldberg-Waage, ou lei de ação das massas. Vamos ver agora a velocidade de volta. A velocidade de volta, da mesma maneira, é igual a um K de volta vezes a concentração de CO2 vezes a concentração de NO. Tudo isso agora vamos tentar juntar num único gráfico. Observe então a linha amarela que me dá a velocidade de ida. Ela começa máxima e a tendência dela é diminuir, uma vez que o CO e o NO2 vão se desgastando. Já a velocidade de volta, dada pela linha vermelha, começa em zero, uma vez que no início não existem nem o CO2 nem o NO. Vão se formando, a velocidade de volta é absolutamente crescente, até o instante que elas se cruzam. Se você tem a velocidade de ida e a velocidade de volta iguais, chegamos à condição do equilíbrio químico. O equilíbrio foi alcançado e, daí para frente, repare, as velocidades são iguais, diferentes de zero e não se alteram mais. Temos a situação do equilíbrio químico. Bem, vamos agora ao tratamento matemático deste assunto, que nos leva à constante de equilíbrio de uma reação reversível. Observe, nós vamos montar uma reação teórica, onde o primeiro membro tem as substâncias A e B, marcadas por seus coeficientes de equilíbrio, Azinho e Bzinho. Chamamos ao sentido de ida de sentido 1. No segundo membro, nós temos as substâncias C e D, com seus coeficientes de equilíbrio, Czinho e Dzinho. Chamamos a reação de volta de reação 2. Bem, vamos aplicar Guldberg-Waage nesse assunto. Você tem que a velocidade 1 é uma constante cinética K1 vezes a concentração de A elevado a Azinho vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Novamente, vamos apresentar a reação de volta. A velocidade V2, que é a volta, é K2 vezes a concentração de C elevado a Czinho vezes a concentração de D elevado a Dzinho. Qual é a situação obrigatória do equilíbrio químico? Que a velocidade de ida e a velocidade de volta sejam iguais. Então, no nosso caso, é necessário que V1 seja igual a V2. Consequentemente, K1 vezes concentração de A elevado a Azinho vezes concentração de B elevado a Bzinho tem que ser igual
a K2 vezes concentração de C elevado a Czinho, vezes concentração de D elevado a Dzinho. Bem, agora vamos dar um tratamento matemático nisso. Observe, K1 sobre K2, K1 era a que multiplicava as concentrações de A e B. K2 era a que multiplicava as concentrações de C e D. Ficamos então com, desse lado, só as constantes, desse lado, só as concentrações. Vamos dar um nome especial a essa divisão de constantes. Repare, chamaremos de Kc. Kc quer dizer o seguinte, constante de equilíbrio em função das concentrações. Está entendido? A constante de equilíbrio, Kc, é a alma desse assunto. É ela que vai nortear tudo o que faremos. Então, agora, vamos ver algumas observações super importantes sobre Kc. A primeira observação é que Kc só depende da temperatura. Não existe nenhuma outra dependência. Kc é realmente uma constante. Para cada temperatura existe um Kc. E você encontra os valores tabulados para cada reação, um determinado Kc numa certa temperatura. Uma segunda observação é que Kc, por norma da IUPAC, é sempre segundo membro dividido por primeiro membro. E uma terceira e última observação você vai ver nesse exemplo. Note, o primeiro membro é constituído de N2 e O2, ambos em fase gasosa, que se transformam reversivelmente em 2 mols de NO, também em fase gasosa. Consequentemente, Kc será concentração de NO ao quadrado, sobre concentração de N2 vezes concentração de O2. Há um detalhe fundamental agora que você precisa perceber. Kc pode ter ou não ter unidade. Neste caso, não tem. Sabe por quê? Concentração é mol por litro. Em cima temos concentração elevado ao quadrado, consequentemente, mol por litro ao quadrado. Embaixo temos 2 vezes concentração, ou seja, mol por litro vezes mol por litro, logo mol por litro ao quadrado. Corta tudo e, neste caso, Kc é adimensional. Bem, vamos ver agora alguns exercícios resolvidos para entendermos melhor este assunto de Kc. O primeiro deles é o seguinte, repare, numa reação reversível, A2 mais B2 reversível com 2AB, no equilíbrio temos concentração de A2 0,23, concentração de B2 0,23, concentração de AB 1,54. Bem, a pergunta desse exercício é então, com estes dados, como calcular a constante de equilíbrio Kc? Bem, você conhece a fórmula. Veja só, Kc tem que ser concentração de AB ao quadrado sobre concentração de A2 vezes concentração de B2. Lembra por quê? Concentração de AB é o segundo membro, concentrações de A2 e B2 é o primeiro membro. Agora, lembra de uma coisa? Nós vimos o seguinte, o Kc pode ser adimensional, e neste caso é adimensional. Repare porque aqui você tem concentração, consequentemente mol por litro, elevado ao quadrado, ou seja, mol ao quadrado por litro ao quadrado. Aqui você tem concentração 2 vezes, mol por litro vezes mol por litro. Logo, mol por litro ao quadrado, mol ao quadrado por litro ao quadrado. Corta, corta e temos um Kc adimensional. Entrando agora com os valores numéricos, repare, 1,54 ao quadrado, que corresponde à concentração de AB ao quadrado. 0,23 vezes 0,23. Aqui temos a concentração de A2 e aqui temos a concentração de B2. Temos então Kc igual a 44,83. E, observe bem, Kc é adimensional. Então, não tem nenhuma unidade para ser colocada. Observe mais uma coisa. Kc foi expresso com 2 casas após a vírgula, porque os dados assim vieram, com 2 casas após a vírgula. Não teria sentido algum aumentar a precisão. Você estaria dando mais algarismos que não são válidos. Passamos, então, a um segundo exercício. O segundo exercício é bastante mais complexo, eu vou requerer muito mais da sua atenção. Observe o exercício
Um mol de um composto AB reage com um mol de um composto CD, conforme a reação AB mais CD, reversível, dando AD mais CB, ok? Quando se estabelece o equilíbrio, verifica-se que 3/4 de mol de cada um dos reagentes, A e B e CD, foram transformados em AD e CB. Não há nenhuma variação de volume. Novamente, então, a pergunta é a mesma. Qual é a constante de equilíbrio Kc para este sistema químico? Bem, a aplicação de fórmula é a mesma. Repare, Kc é igual a concentração de AD vezes concentração de CB, que temos em cima as concentrações do segundo membro, sobre concentração de AB vezes concentração de CD, que temos embaixo as concentrações do primeiro membro. Mas, observe, nós não sabemos os valores destas concentrações. Como descobrir? Bem, me siga. Nós vamos montar uma coisa chamada quadro de equilíbrio. Quadro de equilíbrio é realmente um quadro, onde aqui em cima você tem a reação, ou seja, aqui você vai entrar com os valores das concentrações. A sequência aqui é concentrações iniciais, variação estequiométrica, como ficam num instante qualquer da reação e como ficarão no equilíbrio. Vamos analisar a primeira linha. No início da reação, então, temos, repare, aqui é o início da reação. Toda esta linha será a linha de início. AB com 1 mol, CD com 1 mol. Agora, AD e CB ainda não existem. Consequentemente, 0 e 0 para cada um. Vamos, então, agora ver a linha da estequiometria. Como a reação é 1 mol para 1 mol para 1 mol para 1 mol, teremos X, X, X e X, ok? Isto é o que reage, isto é o que reage, isto é o que se forma, isto é o que se forma. Tá ok? Repare, então, que vamos agora para a linha do instante qualquer. Como é a situação do AB? Tínhamos 1 mol, reagiram X mols, sobraram 1 menos X mols. Para o CD, tínhamos 1 mol, reagiram X mols, sobraram 1 menos X mols. A situação do AD é completamente diferente. Nada tínhamos, formaram-se X mols, então temos X mols. Para o CB, a mesma coisa. Nada tínhamos inicialmente, formaram-se X mols, então agora temos X mols. Bem, o enunciado do exercício nos diz que 3/4 de mol, tanto de AB quanto de CD, se transformaram nos produtos. Então, repara, se nós tínhamos 1 mol e 3/4 de mol se transformaram, houve uma sobra de 1/4 de mol. Voltamos ao nosso quadro de equilíbrio, então. Para AB, temos 1/4 de mol. Para CD, temos 1/4 de mol também. Já AD e CB, os 3/4 de mol para cada um deles. Perfeito? Logo, no equilíbrio, temos 1/4 de mol de AB, 1/4 de mol de CD, 3/4 de mol de AD e 3/4 de mol de CB. Temos, então, agora as quantidades que precisávamos para calcular a constante Kc. Voltemos à nossa fórmula. Temos a nossa fórmula Kc igual a concentração de AD vezes concentração de CB sobre concentração de AB vezes concentração de CD. Aplicando os números, então, temos 3/4 vezes 3/4, 1/4 vezes 1/4. Todos esses 4 somem e a constante vale 9. Enfatizando por terceira e, espero eu, última vez. Observe que a constante Kc é adimensional. Meu querido aluno, perceba o seguinte. Este assunto de equilíbrio químico, constante de equilíbrio, é muito cobrado em todos os exames vestibulares. E, pela nossa experiência, o pessoal vai muito mal nele. Assim, qualquer investimento que você faça em estudar esse assunto terá dividendos extraordinários para você. 2 coisas, então, eu te peço. Primeiro, que você passe a olhar para o mundo com essa nova ideia do equilíbrio dinâmico, do equilíbrio de sistema reversível. Você sabe agora
que nenhuma reação se completa realmente. Não existem as reações completas. O que você tem são sistemas dinâmicos, com reação de ida e com reação de volta. A segunda dica é: resolva, mas resolva mesmo todos os exercícios do material didático. Veja, é fundamental que você faça esses exercícios compreendendo o fenômeno. Não é achar a resposta, não é fazer a conta, não é esse o problema. É que você tenha entendido a situação do problema. Meus votos de boa sorte para você. Estamos juntos sempre. Na aula de hoje, iniciamos os estudos sobre o equilíbrio químico. Aprendemos o equilíbrio evaporação-condensação. Você lembra bem, no copo que não tem tampa, a evaporação existe, a condensação não. No copo que tem tampa, a evaporação existe, claro que existe, mas a condensação também. Por isso é que o nível da água não se altera. Também vimos observações sobre Kc. As duas observações mais importantes são que o Kc é uma constante para cada temperatura. E a segunda é a convenção da IUPAC, que você tem sempre Kc como sendo segundo membro em cima, primeiro membro embaixo. E também o quadro de equilíbrio. Você lembra? O quadro de equilíbrio é fundamental. Você tem aqui a reação química, a linha do início, onde você coloca toda a situação inicial, a linha da estequiometria, que é dada pela reação, a linha do instante qualquer da reação, isso vale sempre, e finalmente os dados do problema quanto ao equilíbrio. Bons estudos! Meu colega professor, todos nós já vivenciamos o quanto é difícil passar para o aluno as técnicas de equilíbrio químico, o quanto é difícil a gente fazer que o aluno incorpore o equilíbrio dinâmico. E para nós isso parece tão simples, parece tão fácil. Qual é a diferença, afinal de contas, entre nós e o nosso aluno? Será que é o tempo de estrada que nós temos? Eu tenho uma certeza. Não é o tempo de estrada, a não ser que esse tempo seja muito bem empregado. Em alguma hora, em nosso passado, no meu, no teu, foi um professor que te fez dar o estalo e compreender realmente a dinâmica do equilíbrio. Nós temos que fazer que nosso aluno também dê esse estalo que nós demos um dia. Toda a ênfase deve ser dada ao processo, à situação, e não às contas, não à matemática. Precisamos que o aluno compreenda o fenômeno. Na verdade, o que nós precisamos é retribuir em nossos alunos o que um professor um dia, e não necessariamente em nosso ensino médio, fez por nós. Boa sorte, bom trabalho. A calma da paisagem esconde o incessante ciclo das águas. Evaporação, condensação. A natureza é cíclica, dinâmica. O equilíbrio dinâmico está presente em nosso dia a dia, mas quase sempre nos passa desapercebido. O estudo desta matéria mudará o nosso olhar, que se tornará mais aguçado e mais investigativo. Nelson Santos. Olá, pessoal. Nós vamos hoje ao nosso tema de Equilíbrio Químico 1, em mais uma aula de Química. Equilíbrio químico pertence ao dia a dia de todos nós, mas não pertence ao conhecimento. Sua. Sim. Ou seja, ela evapora ou não? Ela pode evaporar. Dependendo. Do que? Da temperatura? Dependendo do frio, da temperatura. É. Já que ela evapora, por que o nível aqui dentro do copo não diminui? Mistérios.
Você sabe me dizer se a água desse copo evapora? Olhe bem para ele. Mas tem que abrir? Sem abrir, estando assim, fechado. Deixa eu pensar. Não. Não? Ela evapora, Sim? aí vai virar água de novo. Por quê? Porque ela condensa? É, porque tem ar ainda e ela vai evaporar e depois vai virar água de novo. Não sei se tá certo, mas eu acho que é isso. Fala aí, pessoal, vocês podem me dizer por que a água desse copo, se ela evapora? Eu acho que evapora, meu. Tipo, Você acha que evapora por quê? porque a água evapora geralmente e tal. Tipo, bem legal. Ele me disse que a água desse copo evapora. Você concorda com ele? Não? Não nesse copo, porque tá trancado ou tá fechado. Se eu disser a você que ela evapora, só que ela não foge. Eu não vou acreditar. Não, evapora, só que não Por pode. quê? Ela entra, vem até aqui, daí tipo ela condensa, daí tal. Vai pra baixo de volta. Como vocês viram, as pessoas não têm uma boa ideia de como funcionam os dois fenômenos, evaporação e condensação. Temos aqui dois copos inteiramente semelhantes aos que foram usados na enquete. A diferença é que um copo não tem tampa e o outro copo tem tampa. Repare, a evaporação ocorre identicamente nos dois. Nesse aqui a água evapora, nesse aqui a água evapora também. A água não sabe que tem uma tampa. Qual é a diferença deste, então? A diferença é que a tampa permite o fenômeno da condensação. A água evapora, moléculas de vapor d'água batem na tampa, obviamente por dentro, e retornam ao meio líquido, ocorrendo a condensação. A condensação, neste caso, não ocorre. Entenderam, então, como funcionam evaporação e condensação? Vamos agora analisar com mais detalhes o equilíbrio evaporação-condensação. Bem, pessoal, vamos então analisar um gráfico que vai permitir que a gente compreenda melhor o equilíbrio entre evaporação e condensação. Veja lá no gráfico. Você tem no eixo vertical velocidade, enquanto que no eixo horizontal você tem tempo. Repare só. Aqui eu tenho na linha vermelha velocidade de evaporação e na linha amarela, conhecimento comum de todos nós. O aparente bom senso nos engana com frequência. Por isso, nós fizemos uma enquete na rua, onde a gente vai tentar perceber o que as pessoas entendem sobre um tema de equilíbrio, que são a evaporação e a condensação. Ok? Vamos ver a enquete. Oi, amigo, você sabe me dizer se a água desse copo evapora? Ah, não sei, acho que sim. Acha que sim? Por que você acha que sim? Ah, toda a água evapora. Isso, você tá certo. Agora, já que ela evapora, por que o nível dela não diminui? Porque ela Densa? tá... É, também. Também? Não sei. É, sim.